que nos assistem aqui presencialmente e que nos assistem em casa ou nos hospitais, em qualquer lugar, que nós possamos agora relaxar. Nós atualmente fazemos a nossa prece com os nossos olhos fechados, mas não é um ritual, a gente costuma sempre explicar. É porque nós nos concentramos melhor, porque as pessoas vão entrando, vão passando, a gente vai vendo as coisas se agitando e a gente acaba não mentalizando juntos as mesmas palavras. Então a gente convida a todos a ficarem confortáveis, né? A ficarem à vontade, fecharem seus olhos e vamos juntos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor e bondade, agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos juntos na noite de hoje, recebendo essas energias salutares aonde quer que estejamos, recebendo essa luz que há de guiar os nossos passos e refletir nos nossos corações. Senhor, que nós possamos fazer a Tua vontade e que Tu possas inspirar o nosso querido amigo Altevir Esteves na sua fala na noite de hoje. Que ele consiga tocar as nossas mentes e os nossos corações. Fica conosco e dai-nos a permissão para iniciarmos as nossas atividades. Convidamos agora o nosso querido amigo Altevir Esteves para falar sobre laços de família, a felicidade está em casa. Paz e compreensão. Não digas que a tua casa ou a tua família estão em discórdia, incapazes de oferecer-te tranquilidade. Se consegues perceber semelhante situação, isso é sinal de que já dispões dos recursos precisos, a fim de seres o exemplo da compreensão e da paz em auxílio aos corações junto dos quais a sabedoria divina te chamou para servir. Quem diz isso não sou eu, foi Emmanuel. Boa noite. Muito obrigado a esta casa por o convite, obrigado pela toda a atenção dispensada do meu amigo Igor, que estendeu o convite, ao Neto, que faz trabalho, um abraço para vocês todos, abraço para os que estão em casa, em todo o Brasil, assistindo pelas redes sociais, e reforçando o que fez o nosso amigo Mário em relação aos nossos dirigentes, muita paz, muita inspiração para conduzir esta casa tão importante na nossa doutrina e nosso Estado. Que Deus abençoe a todos. Pergunta bem conhecida de todos nós, 167, no Livro dos Espíritos. Qual o objetivo com a reencarnação? E responde a espiritualidade amiga: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, pergunta a eles em resposta: onde há justiça? Se nós não progredirmos, se a nossa humanidade não estiver em harmonia. Joana de Ângeles, no livro Jesus e Vida, pensa assim, que o objetivo da encarnação é a administração de impulsos. O que é isso? Nós vivemos toda hora recebendo impulsos que nós temos que tomar decisões de como contornar, como responder a cada um desses. E como nós temos o livre-arbítrio, e esses impulsos são a todo instante, precisamos de sabedoria para conduzir. Deus permitiu assim para que construíssemos pontes onde havia abismos. Segue Joana de Ângeles: perdão onde havia ressentimentos, e mais amor onde já havia amor. Então, podemos concluir que o objetivo da reencarnação é aprender a perdoar. Porque se nós vivemos conjunto, todos nós em sociedade, no nosso bairro, no nosso condomínio, em nossa associação, no nosso trabalho, e principalmente em família, convivendo com pessoas que, a princípio, pelo dom que nós demos do esquecimento, nós sabemos de onde veio, o que está em seu espírito e temos que conduzir. É assim que aprendemos a perdoar e assim conduzir esses impulsos que vêm a todo instante e temos que tomar a melhor decisão. Mas pegando no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5:11, diz que
claramente, frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. E aí cabe um parênteses, meu amigo Igor, porque a gente sempre acha que é para reparar os erros dos outros, né? E a gente sabe que os outros estão sempre errados na contramão, né? A gente está sempre certinho. Que beleza que fosse assim. Se reconhecesses nelas quem odiara, as pessoas que se odiasse, talvez o ódio se lhe despertaria outra vez no nosso íntimo. Não pode lembrar. Assim perderíamos uma oportunidade de reparar e já começaríamos odiando, em vez de conquistar, em vez de aproximar, em vez de estabelecer um elo positivo entre as pessoas. De todo modo, diz o Evangelho, ele se sentiria humilhado com presença daqueles a quem houvesse ofendido. É verdade. Então, a pergunta é o seguinte, que faz no Evangelho, Jesus diz, quem é o teu próximo? Então, próximo a gente aprende que aquele, naquela parábola do bom samaritano, aquele que está próximo da gente, de fato, a quem nós devemos servir. E quem está mais próximo da gente do que aquele que divide o mesmo teto? Que está com você por você pedir ou não pediu, que é irmão, que é irmã, sobrinhos, avós, sobrinhos, que vieram morar, tua esposa, teu pai, mãe, estão no mesmo teto. O parente que devemos guardar devida paciência dentro do lar. E constantemente nós não sabemos, mas pessoas estranhas à família espiritual vêm morar com a gente para aprender ou para ensinar. Da mesma forma que a gente aprende também a perdoar estas pessoas. Ora, Allan Kardec nos traz na Revista Espírita de março de 1864 o seguinte: ora, amar ao próximo como a si mesmo é não fazer qualquer diferença entre si mesmo e o próximo. É tudo só uma coisa só. É a consideração do princípio da igualdade e da irmandade. Por quê? Porque todos os homens são irmãos. Porque todos são filhos de Deus, é evidente? E é claro. E se nós dissemos, quando nós amar, a ponto de confundir nós e vós, nós somos todos um só, na figura de um filho de Deus. Trazendo de novo para as quatro paredes de nosso lar. A pessoa, é muito fácil não gostar. A pessoa me disse uma vez que é muito fácil fazer inimigo, que basta olhar para a cara feia de um, se ele não gostar, estabelecer. Pai, tal dia o Igor olhou para mim com a cara feia. E eu não gostei daquela pessoa, eu acho que ele não presta. Vai ver que o Igor não estava chupando limão, ficou mais feio do que já era. Não, a gente vive ou deve viver como irmãos. Prossegue o seguinte, e mais, em 1 João 4, 20 e 21, o evangelizador diz o seguinte: se alguém afirmar, abre aspas, eu amo a Deus, fecha aspas, mas odiar seu irmão é mentiroso. João era duro, né? Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Simples assim, como diz a meninada. Então João diz, eu amo a Deus, mas não amo meu irmão. Então está mentindo, segundo nós. Podemos entender assim como evangelista para dizer o seguinte: ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão, claro. E lá ainda em Davi, lembramos que ele disse: vós seus sois deuses, que são filhos do Altíssimo. E somos deuses, filhos do Altíssimo, também não precisa ver a Deus, mas ver os irmãos. Está vendo Deus também. Nós não podemos ser São Tomé nessa historinha. Mas vamos trazer para a nossa casa, que é o tema da palestra principal, nós estamos chegando lá. Agora eu pergunto para vocês, como é que faz para amar o cunhado falastrão, que toma umas e outras e deita no sofá, sem camisa, num domingo de tarde, e ainda pede um tira-gosto do que sobrou do almoço, quando sua mulher já está cansada,
e se preparando para o dia seguinte. Como é que se pode amar a sogra ranzinza? Haroldo Dutra diz que se quiser uma sogra boa, você vai ter que evoluir tanto para encontrar uma sogra do mesmo nível. Senão vai ter que esperar 700, 900 anos, 20 encarnações para chegar nesse nível. Então se conforma com a sua sogrinha, deixa ela, vai bem. Como é que você pode amar o sobrinho inquieto que não deixa você ver sua televisão e seu jogo domingo de tarde? É duro, não é? E aquele tio chato que fala, diz que sabe tudo na vida e você não consegue engolir? Mas Madre Teresa de Calcutá trouxe um negócio interessante. Ela fala, abre aspas, é fácil amar as pessoas lá de longe, é moleza. Mas nem sempre é fácil amar as que estão pertinho, em casa. Por isso que a gente diz no Facebook, eu te amo, está lá no Japão, está lá na China, está lá em São Paulo, nunca viu. Faz tempo. Eu tenho um exemplo, recentemente, eu vou abrir um parênteses aqui para ilustrar. Eu tenho uma pessoa que eu gosto demais dela, mas gosto muito dela, ela morava aqui em Teresina. E foi para morar em outro país, e eu não vou nem dizer qual país. Aí ela disse, olha, mas nós não vamos distanciar de jeito nenhum. Olha, está aí o Facebook, o WhatsApp, nós vamos mandar toda semana, manda mensagem, aí manda uns coração lindos. Igor, mas é lindo, o coração pulsa. Ele fica piscando assim. Semana passada teve uma pessoa faleceu aqui em Teresina e eu fui para o velório, porque é um rapaz lá, muito meu amigo, filho do rapaz que desencarnou, eu fui. Quando chegou lá, quem é que eu encontro? A minha amiga. E ela tinha dito 3 dias antes, olha, quando eu for no Brasil aí, eu vou lhe ver. Já estava com 15 dias aqui em Teresina. Eu digo, é assim, o coração vai conseguir continuar pulsando, porque amar, aí eu ratifico as palavras da Madre Teresa de Calcutá, é fácil amar à distância. Eu te amo, você é meu amor. Difícil aguentar, como diz minha mãe, o bafo do outro. E nós temos que aprender a fazer isso, porque nós temos que conviver, nós temos que ensinar e aprender. Para esses, continua a Madre Teresa, é que o amai-vos uns aos outros deve começar. Deve começar, porque é muito fácil dizer. Nós sabemos também que já aprendemos nas várias palestras que assistimos por aí, que os laços de famílias começam, nós temos 2 famílias, a família espiritual e a família material. As primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetua no mundo dos espíritos, continua. Mas a segunda se extingue, invariavelmente, junto com o corpo que aqui está, no tempo, e muitas vezes se dissolve moralmente. Eu acho que vocês já viram isso demais. Famílias que o casal que diz que amar para sempre, até que a morte os separe, poucos dias antes, depois já está separado e acabou-se lá. Por assim dizer, isso é palavra de Allan Kardec, por assim dizer, a gente vai responder a pergunta do Livro dos Espíritos 696, que responde assim, o casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, e a abolição do casamento seria o retorno à infância da humanidade, e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, que lhe dão exemplo de união constante. Por mais que a gente queira que as relações por aí afora não necessita de um casamento, não vou dizer o casamento em cartório, já que a sociedade às vezes faz opção, tudo bem, nós vamos ver mais na frente que o casamento não acontece de fato no cartório. O casamento acontece no convívio, o casamento acontece no lar. Tanto é que pode baixar a lei, podia fazer um contrato de casamento com hipoteca. Podia fazer, que não ia adiantar nada se os dois não quiserem conviver junto. Então, meus irmãos, a gente entende que é necessário este casamento de fato, que aconteça para começar o embrião da família. E na sociedade que está hoje no Brasil e boa parte do mundo, principalmente o ocidental,
que as relações estão sendo feitas de forma, de todas as classes, todo mundo tem direito a um lar, nós não estamos falando aqui necessariamente do casamento homem-mulher, o tradicional. Nós estamos falando de união de espíritos. Nós estamos falando de convivência. Nós estamos falando de um lar, onde convivem pessoas, espíritos, na tentativa da busca de compreensão e de crescimento mútuo. Porque muitos deles vieram aqui para ajudar, e outros vieram para ser ajudado. E esse elo bem próximo, onde você tem que se ver praticamente toda hora, ou todos os dias, o convívio, não dá para mandar recado de celular. Nós estamos no quarto ou na cozinha. O convívio com dificuldades, com as coisas que batem à porta, ou na televisão, que chateiam e que não pode ter ressonância entre um e outro. E assim, esses seres que estão juntos para aprender e trocar experiências. Sabe por quê? Porque em vidas anteriores, muitas vezes, essas pessoas podem ter tido desavenças, gerando débito que será quitado em outra vida. Mas que duplicada pode ser prorrogada, pode. Mas eu sei o seguinte, eu sempre comparo, eu acredito que todo lugar tem professor, eu acredito que tem professores aqui, nós estamos findando um ano, não é verdade? Muitos de vocês já devem despachar os alunos, a não ser aqueles que ficam insistindo, porque gosta da merenda escolar e fica lá, fica até dezembro, às vezes janeiro, né? Mas no começo do ano, em março, a gente recebe livros novos, né? Eu me lembro do livro, o cheiro de tinta, é gostoso, né? Aquele livro. E quando chega essa época do ano, quem passou direto, os livros já não servem para nada. Pode jogar fora ou então levar para a Praça do Free Pizza para vender para outro. Mas não serve nada para quem passou. Para quem não passou, é ruim, que vai pegar aquele livro, os mesminhos de novo ano que vem, mas é chato, é ruim. E se a gente não quitar nossos débitos, nós vamos pegar os nossos mesmos livros velhos, agora encebado mais ainda. Não vai ter direito nem de ter um livro novo usado, é o mesmo usado. E repetir tudo de novo. Então, aquela história que Jesus disse, fazei as pazes, ainda enquanto está a caminho. Qual é esse caminho? Qual é a paz? Com quem isso? Com o próximo. Aquele quanto mais próximo possível. Então, nós estamos voltando lá no começo da palestra para dizer, e reafirmar agora o pensamento de Joana de Ângeles, administrar impulsos e aprender a perdoar, para não repetir de ano, ou então não repetir a mesma série, as mesmas questões. E eu pergunto para vocês, já pensou que tu aguentaste nesta vida um marido ou uma mulher que não deu certo de jeito nenhum, que você foi lá para a vara da família para desmanchar o que começou na igreja? Interessante, porque é assim, né? Casa na frente do padre, quem é religioso católico, ou no pastor, né? Quem é lá com efeito civil, né? Assim, casa. E para desmanchar, por que não é ali também? Aí vai lá para o juiz para desmanchar. E desmancha, cada um com a cara assim, amoadona assim para o outro lado. E depois vai encarar de novo a mesma situação. Mas que coisa, isso é um castigo para mim, isso é o pior umbral que pode ter. Já pensou, mais 70 anos, mais 80, 100, já estão falando aí, com a mesma criatura, o mesmo troço. Então nós temos que fazer esse dever de casa. Esse dever de casa, do perdoar, do assimilar e transformar nesse lar em um lugar alegre, com todos nós que vivemos, para a gente ter melhor situação. Tem aqui no Brasil uma coisa interessante, existe uma lei, aliás, um decreto-lei de 63, que acho que pouca gente sabe, que tem o Dia Nacional da Família Brasileira. Você sabe que dia é esse? Alguém sabe o Dia da Família? Foi ontem, muito bem, o dia 8 de novembro. Parabéns. Eu vim aprender fazendo a palestra. Dezembro foi ontem. Eu vim aprender fazendo a palestra, viu? Como é para isso que serve palestra, palestrante, para a gente aprender também. Então,
E qual é a justificativa que, na época, o João Goulart utilizou para fazer esse decreto? Ele disse que a família terrena permite o reajuste através... ele disse o seguinte, que é tradicional a família desde quando começou para a manutenção da unidade da sociedade. E aí, a gente chama Chico Xavier, no livro Na Era dos Espíritos, para dizer o seguinte, que a família terrena permite o reajuste através da reencarnação, dissolvendo mágoas e liquidando as contas. Então, se você vê um paralelo, estabelecer um paralelo com o que disse Chico Xavier, com o que disse o João Goulart, está certo, os dois estabelecem vínculo no sentido do prosseguimento de aprendizado para que seja um núcleo, que seja uma referência. Que sejam referência na sociedade e as famílias. E nós temos que lutar muito para manter isto. E nós, da doutrina, que nós conhecemos, sabemos o que acontece fora dos ambientes familiares, e principalmente dos ambientes familiares, onde não tem nenhum pensamento religioso, de nenhum credo, de nada, eles sabem o descalabro que acontece. Então, continua o Chico Xavier nesse livro, o casamento não se faz no cartório, aquilo que eu adiantei há pouco, mas no lar. E nele é que o inimigo transformado em parente acaba por nos amansar. Mas isso é duro, viu, rapaz? Então, aquele inimigo de outrora, que nós trocamos farpas, quem sabe provocou o desencarne do outro, que levantou injúria, que levou todo tipo de falsidade, sei lá qual foi, o engano, o equívoco é trazido para debaixo do mesmo teto, para, segundo Chico Xavier, transformando em parente para acabar de nos amansar. Então nós somos bicho bruto mesmo, não é verdade? Precisa amarrar numa gangorra. Dissemos lá atrás, uma citação, que se acabássemos o casamento, as famílias, era como voltar à animalidade. Está coberto de razão, porque nós conhecemos muitos animais, e a gente já viu muito vídeo a respeito disso, de que animais, o cachorro, porcos, tratam os seus filhotes com muito carinho. Tem muitas famílias, inclusive animais de espécie diferente. Gatinho com cachorro brincando, gatinho com coelho brincando. Então nós estamos nesse ponto, numa linha tênue, que nós temos que preservar para não ficar pior do que os animais ditos, entre aspas, irracionais. Será que nós queremos ser rebaixados a essa classe? E que nós orgulhosamente, vaidosamente, dissemos que são superiores a todos os animais. Ledo engano. Meus irmãos, o laço de família que nós estamos querendo dizer para vocês. A família é a escola de aprendizagem e redenção futura. É o caminho, quer queiramos ou não. Tem que haver um balizador, tem que haver um limite para as coisas. A verdade é que nós dizemos que somos da sociedade piauiense de Teresina, mas basta que a gente vê toda hora, eu circulo muito por Teresina de carro, que nos sinais onde não tem um semáforo, não está funcionando, ou então a gente percebe que não há câmera, os caras passam por debaixo do sinal, converte à esquerda e vai embora. Basta que percebe que não tem ninguém vigiando para fazer bobagem. Nós vivemos o ano passado, foi atrasado, uma greve do policiamento do Espírito Santo. Muitos dias o negócio ficou difícil lá. Gente ditas de bem invadiram o comércio e saíram com a televisão nas costas, porque não tinha polícia. Quer dizer que se a gente não tirar a polícia daqui de Teresina, nós vamos invadir, vamos arrebatar tudo, mas não temos limite. Assim. E nós somos espíritos. Nós somos seres humanos, nós somos animais e fomos criados princípios simples e ignorantes. Mas não pode se prender, nós temos que saber disso, mas não pode continuar simples e ignorante. Nós temos que evoluir, cada dia. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Assim,
passo a passo. E não vamos querer que agora está perto o final do ano, né, dezembro, acredito que muita gente já fez um plano para 2019. Aliás, tem uma classe de empresários em Teresina, principalmente, que estão esperando exatamente, sabe que dia aí? O dia 2 de janeiro, que vão encher o bolso de dinheiro. Sabe quem é? Os donos de academia de ginástica. Porque todo mundo corre para lá e faz a matrícula, e como paga adiantado, aí ele já bota ali, é o 13º dele que vem em janeiro. Segundo um amigo meu, 80% não vai lá mais não. Vai 3 dias. Aí ele ganha mole, né? Então, nesses planos aí, mas ninguém está pedindo, Jesus não pediu que removesse montanhas. Jesus só pediu que amássemos aos outros. Mas amasse também a nós mesmos. Se a gente nos garantir para nós mesmos que o ano que vem eu vou ler uma página, um item do Pão Nosso, ou Vinha de Luz, umazinha capítulo por dia, e se agora não ler nada, nós teremos a evolução. Se nós dedicarmos por dia meia hora para falar mal do vizinho, ao invés de estar lendo o livro dos Espíritos, o Evangelho, e reduzir esse falatório para 20 minutos, nós teremos 10 minutos por dia, imagina, às vezes 365, rapaz. Se o ano for bissexto, é melhor. Nós teremos evolução. É isso que Jesus pediu para nós. Que nós amássemos nós mesmos e nós progredíssemos passo a passo. Não precisa chegar o ano que vem e dizer que vai baixar 20 quilos no mês de janeiro. Não, eu apenas vou para a academia, isso é consequência. Que eu não vou mais comer um hambúrguer de 3 andares que tem por ali que eu racei. A gente vai diminuir esse buchinho apenas comendo só um por semestre. Não, semestre é pouco, né? Mas devagarinho. A família não é apenas o agrupamento doméstico de Joana de Ângelo, mas a reunião de espíritos reencarnados com o programa de evolução espiritual previamente estabelecido. E é assim, seu palestrante. A gente não vem à toa, não. Não é assim, não. Nós vemos cada um de nós teve um programazinho. E aqui a gente, mas não adianta ficar me perguntando, depois chegar na mediúnica ali, vem cá, quem eu fui? Que não vai ter essa resposta. Não vai ter. Nós vamos amar, nós vamos gostar, nós vamos apreciar, nós vamos identificar, não julgar, não lamuriar, mas conduzir o seu espírito, você mesmo, com exemplos, que nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. E nós vamos melhorar para ser o bom espírita, não é nenhum santo. No acolhimento no André Luiz, eu digo para as pessoas, mas aqui não tem nenhum santo. Não tem nenhum santo. Todo mundo aqui come feijão com jabá, é nordestino. Mas a gente tem um propósito de ser melhor. E isso está previsto no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus irmãos, é preciso que nós educarmos. Nós educarmos a nós mesmos e nossos filhos, que nós pedimos para tê-los, porque nós nos compromissamos com eles. Diz assim, que quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Não estamos falando aqui de castigar, de pancada, nem disciplinar, não. Cada um tem seu modo. Mas que seja a disciplina. Essa semana eu presenciei algo muito interessante. Um casal muito legal, com 2 menininhos, muito bonitinhos. E a menina estava de brilho. Lindinha, menina pequena. E foram dar água para a menina, disse que não ia beber água não, porque ia estragar o brilho. Aí a mãe disse assim, não, minha filha, nada não. A mãe é toda jeitosa, educadíssima. Disse, não, lá no carro tem o brilho, mãe bota de novo. Não, mas não bebeu a água. Aí insistiu, mas muita educação. Aquela mulher tem paciência. Vou ajeitar. Aí o pai estava assim distraído, olhou que foi, bebe essa água, menina. Rapaz, mas foi no instante. Então, cada um tem seu método, mas tem que ter o resultado. Não pode ficar sempre sem beber água por causa de brilho. Cada um tem seu método. A gente não quer que espanque, não quer que grite, não quer que nada, mas tem que ter um método. Assim como a gente faz. E as crianças... Aqui em Teresina, tem um trabalho maravilhoso que funciona lá no bairro da Formosa. A nossa amiga Zima Soares conduz lá a Casa Espírita Francisco de Assis, a Cefa. Aliás, aqui nessa casa tem a nossa amiga Guana, que Guana
Estava lá, né? Está ali fora, um abraço para você. Mas que ela é uma grande trabalhadora desta casa e que coopera muito sério lá nesse trabalho da Guana. E o que é que eles fazem lá? Eles pegam as criancinhas, os menininhos, e trazem a pedagogia do amor, baseado no trabalho de Eurípides Barçanufo. Então, eu tive lá com eles um tempo, e eu vi o seguinte, uma coisa maravilhosa, porque eles tratam de educar espíritos. Tem uns menininhos de 8 anos, dá um trabalho que só. Então, ele não via meninos trabalhosos, via um espírito, ou não viu, veio, porque eles continuam trabalhando, um espírito precisando de auxílio. É muito fácil tu pegar, tu tem 3 filhos, mas aquele bem comportadinho que tu dá mais atenção, esse menino é bom. Aí assim, ó, menino, vê como teu irmão, que faz isso com ele. Não dá. Quem estuda administração de empresa ou marketing sabe muito bem que a pior administração é a administração comparativa. Olha, faz que nem o Igor, tá aí, rapaz, estudando, tirando nota 10, você não dá para nada. Não, tem que educar espírito, que cada um tem uma escala de aprendizado. Cada um está num nível. E esse que eles falam, o grande trabalho, quem puder visitar o trabalho da nossa amiga Zime, tem aí a guia muito maravilhosa da nossa amiga Guana. Todo o trabalho realizado naquela casa tem como base a pedagogia do amor, uma modalidade de educação totalmente voltada para as necessidades do espírito. E aí eu digo, por que não fazem isso dentro de nossa casa? Também. Porque é o princípio, é a base. A gente faz isso lá e esquece em casa, talvez. E eu trabalho, eu digo, fiquei assim, imagina só que essa pedagogia do amor fosse o Ministério da Educação, adotasse em todo o Brasil e nossas escolas. Que maravilha. Que maravilha, né? É um trabalho que eu acho que devia expandir-se, que devia graçar todos os lares, todas as casas, todos os colégios de nosso país, quiçá do mundo. Maravilhoso ser isso aí. Então, meus irmãos, dito isto, como é que vai para construir essa felicidade dentro do lar, convivendo com pessoas, espíritos diferentes, situações diferentes na sociedade de hoje, onde você vai para trabalhar às 7 da manhã, deixa seus filhos em casa e vai chegar em casa às 7 da noite, chateado de trânsito, de chefe, de meta, e agora de chuva, que a gente pede tanto, mas quando chega a gente não gosta muito, e seu filho ficou o dia inteiro assistindo a televisão. E se for só televisão, era bom, porque agora na internet tem coisa pior. A televisão já foi do tempo que a televisão era má companhia, agora piorou. Estatística recente disse que por ano morre mais pessoas de suicídio do que a soma de violência urbana, guerras e terrorismo. No ano 2015, se eu não me engano, 720 mil pessoas morreram dessas 3 coisas aí. Violência urbana, terrorismo e guerras. No mesmo período, 1 milhão de pessoas tiraram sua própria vida. E 25 milhões tentaram. Por assim dizer, podemos afirmar que você está mais seguro hoje numa rua de Bagdá ou na Rocinha do que em casa, sozinho. E é assim que nós deixamos nossos filhos, sozinhos. Como nós trazemos a alegria dentro de uma disciplina, como nós trazemos a felicidade para isso dentro desse cenário. Esse é o desafio de nós, os pais e as pessoas que têm crianças, sob nossa condução ou auxiliando. Pois os irmãos mais velhos, tios, parentes, todos também têm uma parcela de contribuição, ou deve ter. A felicidade é um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformadas em emoções ou sentimentos que vai desde o contentamento até a alegria intensa ou júbilo. É um progresso. A felicidade tem ainda o significado de bem-estar espiritual ou paz interior. Se nós não tivermos com essa paz interior, essa sensação de dever cumprido, esta coisa que eu disse, o que eu podia fazer e fiz e mais além do que eu podia fazer, sem perder o que? A serenidade. Nós vamos construir isso aí, porque o estado, felicidade deve ser um estado de graça. Graça. Ultimamente vem questionando pessoas, quando a pessoa faz um favor para outra, uma coisa, muito obrigado. A gente diz muito obrigado, a gente diz gratidão. Está na moda dizer gratidão.
E qual a diferença? Obrigado parece uma coisa assim, mecânica, que você era obrigado a fazer isso. Gratidão está de espírito. Eu estou de graça, hoje particularmente, fazendo com vocês nesta casa, neste horário. Eu fiquei em estado de graça e quando o Igor me convidou, eu digo, se você está me levando para o que eu queria, que eu pedi muito tempo, para mim isso aqui é muito importante. Eu estou em estado de graça, por estar com vocês hoje. Gratidão, o obrigado é meio matemática, é meio exato, a gente tem na hora que tem. Lembrando isso aqui para dizer que tudo isso passa por conciliação de espíritos. É uma matemática que deve durar, porque é todo dia, os espíritos estão sempre, como esses impulsos que a Joana de Anjos diz, e nós falamos no começo da conversa, que a gente tem que estar sempre contornando, assimilando e tirando o melhor resultado. O Pão Nosso, o livro Pão Nosso, no item 120, Pão Nosso, Emmanuel diz o seguinte: conciliação, concilia-te depressa com o teu adversário, isso está no Mateus 5,25, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerre na prisão. Jesus disse isso. E Emmanuel completa: trabalha, pois, enquanto seja possível, no capítulo da harmonização. Mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilie-te com a própria consciência e espera confiante. Eu tenho uma amiga, quando eu mando as mensagens para ela de domingo, ela diz, tudo bem, senhora TV, mas você não tem um marido que eu tenho, aquilo é uma desgraça, de graças a Deus eu vou casar com ele. Cuida dele aí. Então ela nunca atribui nada a ela, o marido é que não. Então fica difícil. Então eu digo, minha querida, se acha que ele é assim, dessa forma, e você já tentou de tudo, concilia com você mesmo. Faz o teu trabalho, o teu dever, e vai dormir em paz. As coisas vão acontecer. Mas se você revoltar e não achar em nada em você, nada que te culpe, sempre esse teu marido, aí você vai sofrer duplamente. E vai sofrer depois, porque teve a oportunidade de ajudar alguém, se é que essa pessoa é assim como ele diz, e não ajudou. Se revoltou. No Fonte Viva 163 de Emmanuel diz o seguinte: aprendendo com Jesus, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, está em Colossenses 3:13. Diz, traduzindo em miúdos, esquecemos-nos de todo o mal para construirmos todo o bem ao nosso alcance. Então vamos fazer, que a gente diz chamado dever de casa. Fazer todo o bem ao nosso alcance. Pense isso no ambiente doméstico, da sala à cozinha, do quintal ao banheiro, do quarto ao dependência. Vou fazer todo o bem ao meu alcance, para que a gente possa construir algo bem, porque você esquece o mal. Toda vez que nós estamos concentrados no mal, a gente nossa cabeça não dá para pensar em tanta coisa, não. As palestras que eu faço em lugar que tem muito idosos, eu chamo a atenção para dizer para eles não se grudar em certos canais de televisão que tem por aí que só fala coisa ruim. Não dá para falar com tanta violência, com tanta coisa ruim e pensar ao mesmo tempo em coisa boa, porque a cabeça fica preenchida. Não assiste. Eu digo, se eu tenho dó de um idoso que velho acorda cedo, né, rapaz? 5 da manhã tem um programa de uma TV dessa que já está dizendo quem matou, quem morreu, no mundo todo. Quando não acha no Brasil, na China, uma bicicleta atropelou um gato. Eu quero um negócio desse, rapaz. Vai buscar longe. Porque não pode dizer coisa ruim, deixar de dizer. Então vamos concentrar em coisas boas, está rico. Nosso sistema de internet, para quem gostar, tem a TV, SEI, o dia inteiro, palestra, mensagem, entrevista com grandes escritores, grandes trabalhadores da causa espírita brasileira, TV maior, a Federação Espírita Brasileira, tem que estar cheio, fora as rádios. Se você botar rádio espírita por aí afora, vai encher tua tela. Vai passar coisas boas. E vai harmonizar a gente. E vai botar aquilo, como hoje é barato mesmo esse negócio, deixa online, tocar lá. Está assistindo, passa por a sala, qualquer hora, está lá tocando, tu ouve uma palavra, às vezes uma palavrinha de nada te salva o dia. E é isso que a gente faz. Então, meus irmãos,
Os laços sociais, esses que a gente vive, são necessários ao progresso, mas os da família são mais apertados e termina se tornando os primeiros, porque a gente contorna primeiro. A gente está relacionado na sociedade, onde é muito fácil estabelecer um sorriso, um alegre, um abraço, e tudo bem, mas quando chega em casa, eu já vi muita gente dizer assim, isso aí é só na rua, em casa aqui é uma onça. Tem gente que já ouviu também, foi só eu não. Eu queria que tu fosse na rua, aqui em casa como tu é na rua, dando um tchauzinho para todo mundo. Ah, meu Jesus amado. Nós somos um só. Agora inventaram uma coisa aí de pessoa que é bipolar, é assim que diz, é quando diz que é um jeito de outro, né? Caso psiquiátrico aí por aí afora. Então tem que ser um só, o Espírito é um só. Não dá para ser dois em um. A gente vai tentar centrar neste melhor que nós temos, que todos nós temos o bem melhor. Eis que a natureza, eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. É verdade. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como os irmãos. É tolerando, é enfrentando, é consertando, é harmonizando, é ajudando e por fim, amando. É assim que funciona. A gente, às vezes, as pessoas que deram mais trabalho, quem tem na família algum filhinho, uma filhinha que veio com alguma deficiência no seu corpo, na mente, algum problema de ordem, termina sendo a pessoa que eles mais amam. Termina que ele cuida, que vem aquela pessoinha com aquela deficiência, seja lá qual for, e a pessoa, depois que se ele cuidar mesmo dessa pessoa, ele ama mais do que tudo. E foi o que deu mais trabalho, mas esse trabalho não conta. Por quê? Porque teve que passar por esse ajuste, um sofrendo muito, mas dependendo 100% do outro. Sabe lá Deus o que foi em outras vidas essa relação, que tiveram que se ajustar dentro de um lar. E é muito fácil dizer dos outros, quando a gente vê, porque pimenta nos olhos, não, mas é bonzinho, um menininho tão bonzinho. Vai cuidar de alguém 24 horas, que não toma banho sozinho, que às vezes não fala nada, que não se veste, que não come, não bota uma colherzinha na boca, vai cuidar. Ah, mas é bem vestidinho, perfumado, em cima de uma caminha, é lindo. Vai cuidar. Vai cuidar. Então, só o amor de pai, de mãe, para aprender. Isso é reajuste. Isso é compromisso firmado lá atrás, de resgatar ambos. O lar é o sagrado vértice, onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É que ele fala de homem e mulher, eu repito que na sociedade de hoje não é bem assim, é duas pessoas, vamos chamar sempre de duas pessoas. Entendemos, então, que quando a família consegue se entender, chega à felicidade. Legal, mas é bom demais. A minha mulher lá em casa, ela diz assim, meu filho, eu estou indo para casa aí, você vem me buscar? Aí eu vou pegar ela, que agora eu sou Jaque, eu estou aposentado, eu sou Jaque. Sabe como é que é ser Jaque? Jaque não está fazendo nada, é me buscar aqui no trabalho, eu vou buscar. Aí quando eu for buscar lá atravessa a cidade todinha. Aí quando eu chego lá que pego, eu fiquei, tem para comer em casa, digo, minha filha, os tempos estão mudados, não estão? Mas pelo menos a pia está limpa, desse jeito. Eu sou feliz porque eu ajudo minha mulher, porque ela já me ajudou muito. E eu tive outro relacionamento antes dele, eu não fazia nada. Eu fazia tudo errado. Então aquele foi um umbral que me preparou, que eu mesmo cavei, e estou bem melhorzinho, graças a Deus. Mas tem que ter ajuda. Ninguém faz as coisas sozinho. Há mais de 100 anos que as mulheres deixaram os seus lares para trabalhar porque é necessário. E hoje são parte. É parceria. É parceria. E os filhos que vão chegando também devem ser parceiros. Se botar tudo na boquinha dele, ele nunca vai ver dificuldade. Se você chega em casa e tudo que o seu filho pede, por mais dinheiro que você tem, o menino nunca vai saber. Não, mas quiser saber, precisa trabalhar, não, só para pedir, basta pedir o pai. Beleza. Então nós vamos aprender com os outros que estão em casa, a tolerância, o respeito, a harmonia completa, a compreensão e a ajuda mútua, é isso.
Por quê? Na questão 625 do Livro do Espírito, aquela pergunta clássica que todo espírito deve saber de cor e salteado. Qual é o guia e modelo que a gente deve seguir? E responde: Jesus. O tipo mais perfeito. Porque ele não mandava ninguém fazer, ele fazia. Ele dava o exemplo. E deu o exemplo até a cruz. Sempre não mandou ninguém fazer. Então, o que Jesus fazia, na verdade? No final dos anos 60 para 70, surgiu em nosso país um religioso, filho de violeiros, e ele se tornou aquele que foi o precursor daqueles chamados padres cantores. E hoje nós temos muitos por aí. O Padre Zezinho. E ele escreveu uma coisa interessante. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir. Caneta e papel na sua mão, tarefa escolar a cumprir. E perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar. Aí que o Padre Zezinho era espírito. Porque ele seguiu o modelo de Jesus. Responde: amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Então a gente adota a doutrina do espírito kardecista. Religião, filosofia, ciência. E lá diz na questão 625 que o nosso modelo guia é Jesus. E aqui um exemplo clássico. Ah, mas eu não sou Jesus, eu sou pecador, comedor de feijão com jabá. Mas está em progresso. Se você for exatamente que nem Jesus, tu vai lá para o mundo dos espíritos puros de uma vez só. Como dizia minha amiga, com tripa e tudo. Mas nós temos que nos espelhar. Se você quiser ser uma boa professora, você lá na escola aprende com aqueles teus mestres bons. Aquele que está estudando medicina e quiser ser um ótimo médico, aprende com aquele melhor médico que te foi professor, que foi lá no hospital, residente, sei lá o que mais. A gente aprende, não vai ser igual, mas vai aprender muita coisa, vai evoluir. Assim que a gente é. Então, seguindo o ensinamento do nosso mestre Chico Xavier, ele diz uma coisa interessante. A gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos, e até ter um governo mais ou menos. O nosso é menos do que mais assim, mas tudo bem. A gente pode dormir numa casa mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter um transporte mais ou menos, e até ser obrigado a acreditar mais ou menos no futuro. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos. Tudo bem, legal. Essa é a vida, né? O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, sabe o que é? É amar mais ou menos. Sonhar mais ou menos. Ser amigo mais ou menos. Namorar mais ou menos. Ter fé mais ou menos. E acreditar mais ou menos. Ou você tem fé ou não tem. Ou você é amigo ou você não é. Você ama, você não é. Senão, a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. A gente não quer. A gente se quer up. A gente quer ser melhor. A gente quer crescer, ser o homem de bem, crescer e dar exemplos de ser amanhã melhor do que hoje. Então, nós não vamos ser o mais ou menos, também tem outro nome chamado medíocre. A média. E dizia o menino na escola: não, eu não posso ser, eu não sou o pior não, eu quero que você seja o melhor. Não, mas o melhor é muito manjado, é muito visado pela professora. O maior, o melhorzinho. Será que ele acaba até pescando, porque só tira nota 10, né? Assim que diz. Mas a gente tem que lutar, a gente tem que ir atrás. Então, meus irmãos, questão 775 do Livro dos Espíritos. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Responde: uma recrudência do egoísmo. E é o que está acontecendo em nosso mundo. O egoísmo, essa chaga medonha da humanidade, está tomando de conta muitas coisas, porque a gente está perdendo esse laço. E nós como somos a luz do mundo e o sal da terra,
a gente tem que ter esse foco, nós temos que ser essa luz, esse farol de manter em nós este laço de família e tornar os nossos lares mais alegres, porque nós estamos livres de mágoas, e o perdão é a tônica. Vamos começar a procurar a verdadeira felicidade, sabe aonde? Em nós mesmos. Nós vamos encontrar no nosso lar, na natureza que nos cercam, tão linda e tão apedrejada. Assim, a cada dia que passa, você, eu, nós, todos vamos encontrar um pedacinho dessa felicidade em nossas vidas e aumentá-la, ampliá-la e ver cada vez maior e atingir o seu semelhante e todos aqueles que estão no mesmo caminho. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então, meus irmãos, nós podemos abrir mão de tudo, mas nenhum sucesso na vida profissional lá fora, seja lá o que forem fazer, lá fora vai suprir a falência de nossa família. Não vai, por mais que você angarie. Se você está aqui hoje, se nós estamos aqui hoje, eu me incluo, é porque os nossos pais, em algum momento de nossa criação, cumpriu o seu papel. Senão nós não estávamos aqui. E mesmo que demoraste tanto tempo para vir, foi uma palavra, foi uma coisa que nos tocou. Cara, te cuida, um dia tu faz isso. E a gente lembra, meu pai falou isso mesmo, minha mãe falou isso mesmo, em 1927. Mas falou. Jesus não nos convidou a salvar a humanidade, porque esse papel coube a Ele mesmo na sua vinda. Ele nos convidou a salvar a nós mesmos, a nossa casa, a nossa família, aqueles com quem nós nos endividamos ou nós abraçamos para salvar e ajudá-los a seguir o caminho mais reto e assim progredir. Sabe por quê? Porque a felicidade começa dentro de nossa casa, não adianta procurar no outro canto, no fundo do coração de cada um de nós, no seio de nossa família. Assim, o mesmo Padre Zezinho deixou para nós também essa linda texto. Das muitas coisas do meu tempo de criança, quando vivo na lembrança, o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajeitava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso, seu olhar. E tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava. E perguntava, que fizeres tripulia? E mamãe nos defendia, tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia, todo mundo então pedia para papai cantar para a gente. Desafinado, meu pai meio rouco e voz cansada, ele cantava 1000 toadas, seu olhar ao sol poente. Passou o tempo, hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família, quando tantos não têm. Agora falam do desquite do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. E há tantos filhos, de bem mais do que um palácio, gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chamam isso de utopia. Eu a isso chamo paz. Um abraço a todos vocês. Muita paz no seu lar.